Boa noite, tudo bem com vocês? Gostaria de compartilhar com vocês uma passagem que está em Mateus 22, verso do 1 ao 14, que fala o seguinte: Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: Diga aos que foram convidados que preparem meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos, queimou a cidade deles. E então disse aos servos: O banquete de casamento está pronto, mas meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando a veste nupcial. Ele perguntou: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que o serviam: Amarrem as mãos e os pés, lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Essa é uma daquelas passagens que poucas pessoas se aventuram a procurar destrinchá-la, seja porque a sua interpretação é difícil, ou seja porque essa interpretação vai tocar em áreas muito sensíveis das suas vidas. No segundo caso, nesse segundo pensamento, nas áreas sensíveis, devemos ter em mente que o Senhor corrige a quem Ele ama e não quer que nós percamos nosso rumo ao céu por causa do pecado, mas Ele deseja que todos alcancem arrependimento. As passagens que falam sobre arrependimento são Hebreus 12, 5 a 11, que fala sobre a correção que vem do Senhor. 2 Pedro 3, 9, que fala que o Senhor muitas vezes parece estar demorando, mas é porque Ele quer que todos cheguem ao arrependimento, porque Ele também é misericordioso, Ele é compassivo. 1 Coríntios 11, 28 e 32 fala sobre nós examinarmos a nossa vida. O examine-se o homem a si mesmo não é só para o dia de ceia, é para todos os dias, é para todos os momentos. E Romanos 2,4 ele também explica que o arrependimento, o desejo do arrependimento vem do Senhor, por causa da sua tolerância, da sua bondade. Então, compreendendo isso tudo, vamos entrar na compreensão do que vem a ser esse texto. O foco principal da graça é o arrependimento. Não existe graça sem arrependimento. Não existe arrependimento sem a graça. A graça significa favor imerecido, ou seja, nenhum de nós tem qualquer mérito na salvação. Se fosse depender de méritos próprios, ninguém se salvaria. Isso nós encontramos lá em Efésios, quando Paulo fala que somos salvos pela graça. E isso não vem de obras para que ninguém se glorie. Então,
Ninguém pode ser salvo por mérito próprio. O que nos liberta, né, do pecado são os méritos de Cristo, é a cruz de Cristo que nos liberta. Não é atitudes positivas nossas, é a cruz do Senhor. E o que é arrependimento? Arrependimento é mudança de vida. Você está indo rumo ao precipício. Você ouve a voz do Espírito Santo te chamando. Volta. Você vem e volta para andar com Ele. Isso é arrependimento. E é sobre isso que essa parábola está tratando. Ela não está falando aqui de outra coisa, senão de arrependimento. Os convidados ao banquete são os religiosos dos tempos de Jesus. E todos os religiosos que existem até hoje. Que tem aquela capa, aquela aparência de santidade, mas por dentro não tem vida. Os do seu tempo, aquelas pessoas que foram do tempo de Jesus o rejeitaram como Messias. A palavra estava se cumprindo diante dos olhos deles e mesmo assim eles o rejeitaram. Ao passo que aqueles que foram levados para o banquete representam aquelas pessoas que ouviram a voz dele e que o aceitaram como Messias. As prostitutas, os publicanos, que eram os cobradores de impostos, pessoas que eram desprezadas pela sociedade daquela época e pessoas que são desprezadas pela nossa sociedade hoje. Muitas vezes as pessoas falam, crente é bitolado, crente é bobo, é enganado facilmente. Pois é. Paulo fala também, né, que Deus chama as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. E Jesus também fala, né, que ele veio para os doentes, para aqueles que se declaram doentes, para aqueles que se declaram fracos espiritualmente, para aqueles que sentem necessidade de um Salvador. É bem diferente daquele que se acha tal, daquele que se acha santo. Esse que se acha santo não precisa de salvação e está correndo um sério risco de ser condenado. E a palavra fala, né, que os que foram levados ao banquete são gente de todo tipo, boas e más, saudáveis. Na verdade não estavam tão saudáveis assim, porque reconheceram que precisavam serem curados. Gente que estava enferma, não só no seu corpo físico, mas também na sua alma. Foram eles que se renderam ao Senhor. Mas vamos perceber que no texto mostra uma pessoa que não trocou suas vestes. E aí a gente vê que o dono da festa, o rei, entra no salão e vê alguém ali sentado com a veste totalmente errada. Tá todo mundo ali, sabe, com uma roupa mais bonita, com a sua túnica melhorzinha, porque ganharam, deve ter ganho essa túnica nova dos servos do rei. Olha, troca de roupa e vai pro salão. Mas teve um que não trocou suas vestes. O rei, vendo aquilo, perguntou: amigo, cadê as suas vestes? E o que aconteceu com ele? Ele ficou mudo. Lembra de Adão e Eva ali no jardim depois do fruto do conhecimento? Eles se esconderam quando ouviram a voz do Senhor. Jesus perguntou: Adão, onde está você? E Adão responde lá no meio da moita: Senhor, eu me escondi quando ouvi tua voz, porque eu estou nu. E quem foi que te mostrou que você estava nu?
A mesma coisa foi esse homem aqui. Quando o rei o confrontou, cadê suas vestes? Ele emudeceu. Ele não respondeu nada, porque ele viu que estava com a vida errada. E o que esse homem representa nos nossos dias? São aquelas pessoas que, apesar de estarem dentro da igreja, não têm uma vida transformada. Muitas vezes, as pessoas lá fora procuram de nós uma perfeição, uma santidade, que a gente alega, não, aqui está todo mundo sendo tratado. Mas, por essa passagem aqui, nós vemos que a nossa vida tem que ser uma vida transformada. João Batista, lá em Mateus 4,7, ele acusa os fariseus, dizendo, raça de víboras, quem disse que vocês vão escapar da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento. O que é fruto digno de arrependimento? Mostre que vocês têm uma vida transformada. Esse homem que foi confrontado pelo rei é um exemplo das pessoas que receberam a mensagem do Evangelho, acolheram essa mensagem, mas não teve arrependimento. Querem continuar vivendo as suas vidas como se nada tivesse acontecido, achando que simplesmente se dizer crentes vai garantir alguma coisa para eles. Muita gente até leva uma vida dupla dentro da casa do Senhor, tendo uma aparência de santidade, tendo até os jargões de crente, que eu chamo de papagaios de pirata, repete aquilo que ouve, mas não vive aquilo que fala. Mas ainda está na prática do pecado, ainda está totalmente distante do Senhor. As vestes de festa exigidas pelo rei aqui são os frutos que demonstram o arrependimento, como eu havia falado antes. O escritor aos Hebreus também fala que sem santificação, ou seja, sem uma vida transformada e dedicada ao Senhor, ninguém verá a Deus. Está em Hebreus 12:14. O apóstolo Paulo também lhe fala sobre isso em 2 Coríntios 5, de 1 a 5. Quando ele fica preocupado de, quando ele morrer, quando ele perder esse corpo terreno, essa habitação terrena, temporária, ele sabe que da parte de Deus ele está sendo formado um edifício, uma casa eterna nos céus. Mas ele se preocupa, porque ele se preocupa em não ser encontrado nu no momento que ele morrer. Aí alguém me pergunta, mas pode acontecer? Sim, pode. Pode acontecer sim. Se nós não tivermos uma vida no altar, uma vida na presença do Senhor, corremos o sério risco de sermos encontrados nus quando morrermos. Ouça bem o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois, enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida.
Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Veja a preocupação do apóstolo Paulo. Mesmo pregando para tanta gente, mesmo tendo todo o conhecimento e tendo sido arrebatado pelo Senhor, ele não se julgava tal. Pelo contrário, ele tinha essa preocupação de que suas vestes estivessem em ordem, para que quando ele deixasse o tabernáculo terreno, que é o corpo dele, ele fosse encontrado pelo Senhor com as vestes de festa, dignas para participar das bodas do Cordeiro. Queridos, essa tem que ser a nossa preocupação, essa tem que ser a minha preocupação. A minha preocupação não é ter um salário melhor. A minha preocupação não é ter um lugar para morar. Porque tudo isso é dado pelas mãos do Senhor. Até mesmo a saúde. A gente tem que se tratar, sim. A gente tem que se alimentar bem, sim. Mas a nossa preocupação é estar com a vida no altar. É dar um bom testemunho. E acredito também que estejamos vivendo um momento de colocar as nossas casas em ordem. Lembra da palavra de Isaías para o rei Ezequias? Esse é o momento da gente colocar nossa casa em ordem e lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro e comprar azeite para as nossas lamparinas. Pois estamos entrando no tempo do sono letárgico das 10 virgens, ali em Mateus 25, em que todas as 10 não foram só as tolas que dormiram, as prudentes também dormiram. A única diferença entre elas é que as prudentes tinham azeite em suas lâmpadas, as tolas não. Quando elas ouviram a voz do noivo, a voz dizendo: eis aí o noivo, saíram ao encontro, somente as prudentes, as que estavam com sua reserva de azeite, com as suas vestes de acordo, entraram nas bodas do Cordeiro. As demais, lamentavelmente, não entraram. Então, queridos, essa é a mensagem que eu quero deixar para a nossa meditação. Vamos colocar nossa vida no altar. Vamos colocar as nossas vestes diante do Senhor e vamos nos limpar, tirar tudo aquilo, sabe, que esteja atrapalhando a nossa comunhão com Deus, e vivamos uma vida realmente santa diante do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos e uma boa noite. Um abraço a todos.